Olá, madame, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Empreendedora. E na tarde de hoje eu convidei mais uma mulher, né, que vai contar um pouco da sua história, do seu começo, da sua trajetória profissional, que ela se chama Francisca. Francisca, seja muito Muito bem-vinda, viu, ao obrigada. nosso episódio hoje. E Francisca, eu já vou começar te perguntando sobre o teu início, né, na área de gestão de saúde. Você poderia começar contando pra gente um pouquinho? Esse começo foi bem interessante, porque começou numa cadeira como paciente. Ali Deus foi muito generoso comigo, unindo o meu passado com o meu futuro. Ali eu conheci o Dr. Rafael Moraes, que é o dono da Clínica Centro Médico Aliança, onde eu gerencio hoje. E minha formação é essa, administração de empresas, mas eu ainda não tinha atuado na prestação de serviço, tinha atuado ali no varejo, e eu conheci a área da saúde, mas um dia eu fui em 2017 eu tive um quadro clínico de HELP síndrome e pré-eclâmpsia e fui muito bem cuidada, muito bem acolhida e no meu coração ficou aquele senso de propósito de um dia servir nessa área, eu só não sabia como. E anos depois esse propósito me alcançou através da minha profissão e hoje eu posso servir através da gestão na área da saúde. Certo. E antes, né, de você se tornar profissional nessa área, você já era de outra área profissional ou não? O empreendedorismo está na minha vida desde a infância. Minha mãe é empreendedora aí há mais de 20 anos, né? Então já estava familiarizada com esse ambiente. Eu aprendi muito sobre educação financeira com a minha família dentro do conhecimento que eles tinham. E não imaginava que eu ia seguir nesse caminho, porque a minha primeira formação foi serviço social. A administração de empresa, eu digo que me achou e depois eu me encontrei em administração. Hoje eu amo minha profissão. Então, enquanto administradora, eu atuei em outros nichos, em outras áreas. Exemplo, eu trabalhei em banco, trabalhei em tribunal, na parte de RH, trabalhei com vendas, então foi bem eclético essa Pouquinho de caminhada. cada Um pouquinho de coisa. cada coisa. Empreender, literalmente, né? Sim. E como é para você no hoje, né? Trabalhar em uma área em um setor, né, que salva vidas, né, que ajuda ali pessoas, né, na área da saúde. Como eu te falei, esse propósito começou bem antes, né? Um dia eu estive no lugar como paciente e eu percebi que esse cuidado fez toda a diferença. É um momento onde a pessoa está fragilizada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser acolhida e ela também espera um determinado resultado. Porque a saúde, você pode trabalhar ela de forma preventiva ou corretiva, não é isso? Mas a maioria das pessoas já procuram de uma forma corretiva, ele já chega fragilizado, ele tem um receio de perda de algum familiar. Então ele já chega fragilidade, ele espera que a gente venha acolher a dor dele e resolver o problema. Então, agregar isso hoje, a área da gestão, para mim, faz toda a diferença. Porque eu costumo dizer que agora eu sou a médica dos números. Minha área de especialização é o financeiro dentro da administração. Então, minha atuação não é a medicina Sim. literal, mas a gestão me permite hoje viver esse diagnóstico, viver esse tratamento. Todos os passos que você serve na área médica, hoje eu vivo ele dentro da gestão. E para mim é muito gratificante. Certo. E conta pra gente ali como foi ali o processo, né? O processo de aprendizado na tua área profissional. Como eu te falei, não vinha desse nicho, né? Então, quando você sai da graduação, você tá muito cheio de conhecimento teórico. E uma coisa é teoria, outra coisa é É prática, prática. né? Então, assim, foi muito desafiador quando eu recebi aí o desafio de gerenciar um time com mais de 15 colaboradores. Eu já tinha experiência administrativa, mas não num grupo desse tamanho. E para gerenciar o negócio como um todo, já tinha gerenciado áreas dentro de uma empresa. Foi bastante desafiador. Nesse primeiro momento, né, você precisa dedicar mais energia. A gente passou por um processo onde a gente teve que reestruturar todo o time, reestruturar a cultura, né, baseado naquilo que a diretoria imaginava e visualizava para os seus objetivos. Enquanto isso, levantar um corpo de liderança para que esses processos, essa eficiência operacional ocorresse, organizar bem esse fluxo de atendimento, porque, como a gente mencionou, esse paciente ele já chega
fragilizado. Sim. Então, ele espera que essa experiência com ele seja agradável, desde o momento de recepção na porta até ele finalizar o atendimento no consultório médico e ainda tem o retorno, né? Então, toda essa experiência ela é muito válida e para isso, na gestão, a gente precisa se preocupar com todas as fases do processo do cliente. Certo. E qual a sua importância hoje na vida ali das pessoas, no caso, que precisam do seu trabalho? Eu acredito hoje que a gestão ela faz toda a diferença. Eu sempre comento isso com o nosso time, que no nosso coração hoje a gente entende que a área da saúde é uma forma de ajudar, de servir, mas ainda não deixa de ser um negócio. E a finalidade de um negócio, quando se fala de administração, de gestão, é que ele dê lucro. E como eu posso agregar a parte social, a parte do cuidar e ainda assim manter a visão empresarial? Sim. Então a gente vai fazer toda essa estruturação, cuidar dos dados, das informações. A gestão é justamente isso, né? Você transformar tudo que acontece em dados e informações para que você possa tomar decisões assertivas que vai impulsionar esse crescimento e enquanto, paralelo a isso, você entrega os resultados que o seu cliente ou paciente espera de você. Certo. E agora conta um pouco pra gente sobre a questão dos trabalhos, né, que você faz dentro da empresa, né? Que a gente está falando de gestão, né? Uhum, E muitas pessoas não conhecem, né? Quando é numa área assim de saúde, uhum. né? Conhecem outras áreas, mas quando é voltada à saúde, é como você falou, não está ali ligada totalmente, ou melhor, diretamente à medicina, né? Você não tá na área de enfermagem, Uhum, mas você ali tá por trás, né? isso. De trabalhando com números. Então você poderia contar um pouco pra gente como é que funciona tudo? Pronto, como a gente acabou de falar, a gestão é justamente você levantar esses dados, essas informações. Cada negócio ele vai ter a sua estratégia, o seu objetivo a alcançar. Então, na área médica, hoje a gente coordena, porque uma empresa ela é formada de várias áreas e vários Sim. departamentos, desde o contábil, jurídico, atendimento, a parte de ali da operação, né, de execução dos procedimentos, né, consulta, tem todas essas partes que integram o todo. Então você precisa coordenar todo esse fluxo, você precisa coordenar todas as áreas de atuação e financeiramente falando, que aí entra também a minha área de atuação e especialização aí para gestão financeira, a gente precisa fazer com que essa empresa também ela tenha saúde financeira. De que forma? Onde você equilibra as contas, onde você equilibra as receitas, as despesas, onde você vai trabalhar dentro das margens que são esperadas para esse mercado, não é isso? Onde você vai trabalhar aí para aumentar o seu ticket médio e tem várias estratégias para você alcançar isso, nunca perdendo a visão do negócio. Porque um exemplo prático para ti. Hoje tem visões estratégicas que é de clínica popular. Clínica popular, você vai baixar o valor, né, ali para o paciente final, para que ele permaneça ali. Outras estratégias hoje são pacientes de alto ticket, né, onde você já vai oferecer aí produtos, toda uma experiência. Então, tudo depende muito do seu objetivo, qual que é a estratégia do seu negócio. E em cima disso, você vai traçar os seus objetivos, estratégia e gerir para que esses resultados aconteçam. Certo. E ali no teu percurso do teu início ali, você já ouviu alguma palavra que te deixou desmotivada na tua área profissional ou não? No início ali, quando você decidiu ir para essa área de gestão, você teve apoio ou não? Foi mesmo sozinha mesmo acreditando em si? Na verdade, o convite que veio por parte, né, dos atuais diretores de onde eu estou, eles sempre acreditaram muito no meu potencial e sempre depositaram muita confiança. Eu tive sim apoio da minha família mas para mim eu não vi pelo lado de alguém não apoiar. O que foi mais difícil, posso dizer assim, nessa jornada, foi um desafio pessoal mesmo. Porque eu lembro que assim que a gente fechou essa parceria, eu disse para ele que eu estabeleci um prazo. Caso eu não desse resultado, eu mesmo ia pedir para reincidir aquela parceria. E eu me dei um prazo. E quando chegou nesse prazo, a gente tinha muito mais tarefas para ser executadas, tinha que trilhar uma jornada. E por um momento eu me frustrei,
porque eu queria entregar resultado rápido. E essa autocobrança gerou esses tipos de frustrações. Mas eu entendi que tudo também é processual, tudo tem o seu tempo, você vai organizando. E cada coisa que você organiza vai tendo um efeito em outras áreas. E a longo prazo você vai colhendo Sim. os frutos, né, desse trabalho que você vai fazendo. E hoje, 2 anos depois aí de atuar nessa área, hoje a gente tem colhido esses frutos. E bons resultados, né? Isso. Você participou do projeto de Legado de Mulheres, né? Da Paola. Eu queria te perguntar, como foi para você ter participado desse projeto? O que ele significa para você? Eu me senti muito honrada. Eu tive o privilégio de conhecer Paola anos antes, né, desse projeto, em uma mentoria que eu participei com ela. Só que em todo esse processo de imergir na gestão de saúde, a gente não teve contato nesse período. E me lembro muito bem que já era um sonho, um objetivo de poder ajudar outras pessoas e de que essa história chegasse e impulsionasse outras pessoas. Mas não era o que eu estava buscando no momento. E como ela bem mencionou, aí tem falado sempre, que Deus direcionou ela às pessoas que vinham estar participando desse projeto e as que vão continuar vindo. Sim, E eu me senti muito honrada quando o convite veio, porque nessa hora que você vê que todas as fases da vida que você passa, todos os processos, faz sentido. Na hora que você está passando, tem hora que não faz sentido. Mas depois, quando você passa desse período, né, de superação, que vai edificando outras pessoas, que você vai ajudando, que você vê os resultados construídos, aí faz sentido. Você olha para trás, faz sentido tudo que você passou, sim. né? Então, eu me sinto muito honrada de participar desse projeto. Uma pessoa que foi impactada, que foi encorajada, que vê que é possível sim essa jornada, né, de superação. Aí a estratégia, que foi o tema que eu trabalhei ali no meu capítulo, se uma pessoa foi impactada ali, meu coração vai estar muito feliz. Já ganha ali, Já né? ganhei. Porque realmente a gente ainda há pouco até conversou aqui sobre essa questão dos projetos dela, né? Sim, E que acaba ali envolvendo todo mundo que participa, né? sim, Porque ali tem uma história de cada sim, mulheres, né? Então, o porquê que a gente escreve, né? Muitas pessoas falam, é só um livro. Não, gente, é a nossa história sim, ali, que através da nossa história vai ajudar outras com pessoas, né? Que vão certeza. estar ali lendo, né? Que talvez estejam precisando de motivação, Sim. né? E vão estar ali lendo e reativando de novo para poder vencer. É, agora, eu queria te perguntar o que é que a palavra legado significa para ti. Toda vez que eu olho para a palavra legado, o que vem muito forte ao meu coração é o que vai repercutir na vida do outro. Porque o que eu fizer que gerar algo de bom, de benéfico na vida da pessoa e que não permanecer nele, porque o legado, aquilo que você constrói na vida do outro, não vai ficar só nele. Sim, Vai perpetuar para a vida de outras pessoas. E não necessariamente alguém vai voltar um dia para te agradecer pelo que você fez, né? Mas se vidas forem alcançadas, se aquilo que você estiver construindo for verdadeiro, for genuíno, alinhado com o propósito de Deus para sua vida, as pessoas que vai alcançar e fizer a diferença, aí sim um legado foi construído, independente do quanto o seu nome foi espalhado. certo. E Francisca, a gente vai ter que terminar agora, tá? Nossa, foi um prazer estar Eu aqui. sei que o tempo ele é muito rápido. A gente Sim, está aqui conversando, né? E passa muito ligeiro. sim, Mas assim, só de ouvir um pouco, né, da tua trajetória, do teu início, né, da tua perseverança, né, e de ver, né, o quanto todas que passam por aqui sim, acabam ali deixando um pouquinho da história de vocês, que quando chega em casa ele fica refletindo ali, sim, né, porque querendo ou não a gente acaba ali se identificando, sim, né, de alguns pontos com a história de vocês, sim. tá? Então, que Deus te abençoe, Amém, te obrigada. ajude cada vez mais na tua área profissional também, tá bom? Então, muito obrigada por ter participado do nosso episódio hoje. Obrigada. E, madames, vamos terminando um mais lindo episódio do nosso podcast Empreendedoras. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.